Amados irmãos, uma boa tarde, a paz seja convosco. Estou aqui para ler uma passagem lindíssima da Bíblia. Se encontra em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Vamos ler até o versículo 35, que diz assim: Os discípulos no caminho de Emaús. Ouça bem. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Um texto
particularmente, não tem muitas linhas. Mas a grandeza do que está escrito aqui nos leva a vários ângulos de meditação. Eu não vou dizer a incredulidade, mas a demora da percepção desses homens de notarem que era Jesus ali. Ou talvez eu possa ir mais a fundo e dizer que estavam incrédulos porque Jesus já havia dito antes que viria a ressuscitar em 3 dias. Eles mesmos confirmaram isso na palavra. Só que eles queriam ver para crer. Ou seja, Jesus havia dito que em 3 dias ressuscitaria, mas como eles ainda não teriam visto, eles não estavam crendo, eles estavam tristes, porque por eles haviam perdido Jesus. Mas eu vejo também aqui, meus irmãos, a grandeza do que Jesus fez, a humildade de Jesus, em saber disso, em ir a cada um deles para que eles pudessem ver. Não porque talvez não criam, mas porque era necessário. Mas eu me lembro de uma passagem que a Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que não precisa ver para crer. Se coloca nesta passagem, se fosse você, após Jesus ter te dito, eu vou me entregar, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. As mulheres foram lá, não acharam Jesus, mas encontraram anjos dizendo, por que procuras, aquele que vive entre os mortos? Deve dar uma bagunça na mente. O desespero, que Maria sentiu, pois havia pensado que eles tinham roubado o corpo de Jesus. E sabe o que é incrível? Ela pensar isso, sabendo ela da palavra que Jesus tinha dito. A Bíblia fala que a palavra de Deus não cai por terra. Jesus era Deus. Ele cumpre o que fala. Talvez você tenha achado que algo que já ouviu da parte de Deus tenha morrido na sua vida. Talvez você já tenha esquecido da promessa, assim como Maria. Mas Jesus não esqueceu. E Ele vai ao teu encontro e vai te mostrar que isso vai acontecer. Ele vai te enviar a resposta, ou talvez já esteja agora, neste momento, através desta palavra, te dizendo que é para você crer, porque vai se cumprir. Estes homens tardaram em enxergar que ali estava diante deles Jesus. Às vezes é imperceptível, meus irmãos, mas Ele caminha conosco. Às vezes esperamos ouvir uma voz audível. Às vezes esperamos um profeta falar diretamente conosco num culto para ouvir a voz de Deus. Mas esquecemos que esta palavra é a palavra de Deus. Esquecemos que aqui estão as promessas de Deus para a nossa vida. Uma das promessas de Jesus foi estar conosco todos os dias de nossa vida até os confins dos séculos. Então, se isso é uma promessa de Deus, e Jesus já sabia disso, Jesus voltou até eles para estar junto com eles. Eu me recordo que após essa passagem, ou antes, Jesus já havia dito que ia ao Pai
mas vos prepararia lugar. Jesus também disse que enviaria outro Consolador para estar conosco, o Espírito Santo, que se cumpriu em Atos 2, aquela igreja. Mas eu creio que como Deus, Ele é onisciente, onipresente, Ele é imutável, Ele já existia, sempre existiu. Pois assim, quando Ele criou o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu creio que ali já, assim como diz em João, primeiro, antes era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, Já estava ali Jesus, Deus e Espírito Santo. Então, mas foi palavra de Jesus, dizendo que enviaria o Consolador para caminhar conosco. Ele também estava ali cumprindo, de certa forma, esta palavra. Porque ele ia ao Pai e sentaria ao lado do Pai, no seu trono, e então enviaria o Espírito Santo. Há dias que pensamos estar só. Há dias que olhamos para as tristezas e não percebemos que Jesus está conosco. Aqui a gente vê no versículo 17, onde Jesus lhes perguntou, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos e começaram a contar para Jesus. Imagina só, você caminhando com Deus, contando para Deus, sobre Deus, sentindo falta de Deus. É de dar um embaraço na mente, mas às vezes somos assim. Às vezes queremos contar a nossa tristeza, não achamos a quem. Olhamos para o céu: Senhor, meu Deus, o que está acontecendo? Por que está isso? Por que está aquilo? Mesmo que você não esteja ajoelhado, mesmo que você não esteja sentindo a presença, Deus está ali do seu lado, ouvindo, te amparando, te fortalecendo e dizendo: não temais, eu estou contigo. Eu achei essa passagem linda, poderosa, porque eles vieram a reconhecer Jesus quando já estavam ali à mesa para se alimentar, como se houvesse, eu posso dizer assim, a ceia. Quando Jesus partiu o pão, quando Jesus abençoou, então eles abriram-lhe os olhos, porque eles sabiam quem fazia isso. Quem havia lhes ensinado, quem partia o pão e quem repartia o pão abençoando era Jesus. Então eles falaram: é Ele. Eu quero te dizer nesta tarde, esse mesmo Jesus, Ele vive e está contigo. No partir do pão, Ele está contigo no trabalho, Ele está contigo no seu dia a dia. Não se desespere. Não procure Deus. Busque-o. Você sabe onde encontrar, na palavra, na igreja, em oração. Quando a gente procura, a gente não sabe o que procura. Mas Deus diz: aquele que me busca de todo o coração o encontra. Se me buscardes de todo o coração, você o encontra.
Deus está contigo. E Jesus te ama muito. Que Deus te abençoe.